Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, estamos gratos ao Senhor por essa oportunidade de podermos estar aqui, na presença do Senhor, adorando o nome do Senhor, conhecendo a igreja de Cristo, uma parte da igreja de Cristo. E eu quero dizer, que a nossa irmã Patrícia mesmo reuniu conosco ali em Sotema, a família dela reuniu conosco ali, foram muito úteis na obra de Deus, e Deus realizou ali uma grande obra através dessa família, e nós não temos nem palavras para agradecer a Deus pela família da irmã Patrícia e pela vida dela, Nós ficamos felizes que ela está empenhada na obra de Deus, e nós sabemos que isso é muito importante. O caminho é esse, a verdade é essa, e Deus está nos envolvendo no querer e na vontade de Deus. Eu quero agradecer os pastores, que estão aqui presentes, por termos confiado nessa oportunidade. E eu trago um abraço do pastor Marcos ali em Sotema, também que estão ali empenhados na obra de Deus. E quando a gente estava vindo para cá, nós estávamos observando tanto servo de Deus caminhando, indo para a igreja, e aquilo alegra o nosso coração, Onde que em cada rua que passava, a gente via aquele movimento de servos de Deus seguindo em direção para a casa do Senhor, para adorar o nome do Senhor. E isso nos alegra por ver o trabalhar de Deus no meio da humanidade. Eu quero deixar aqui, irmãos, uma palavra para nós que Deus colocou no meu coração. Sexta-feira nós estávamos ali, irmão Lorena, nós fomos ali em Jardim América, ministrar uma palavra para a igreja ali, e o Senhor me trouxe uma palavra naquele lugar, falou sobre restauração em tempos difíceis. E depois eu cheguei em casa, Senhor, agora o que eu vou falar ali, no domingo ali, na igreja da irmã Patrícia, e eu comecei a orar a Deus e pedir uma direção. E Deus falava no meu coração, fala sobre esperança. Glória a Jesus. E Deus tem uma palavra hoje de esperança para nós. Aleluia. E eu gostaria que a igreja abrisse a palavra de Deus comigo no livro de Romanos, glória a Deus, capítulo 8, e verso 24 e 25. E depois eu gostaria que abrisse também Hebreus, capítulo 11, verso 11. Primeiro, Romanos, capítulo 8, verso 24 e 25, para nossa meditação. E que nós venhamos ficar ligados, irmãos. Deus já falou conosco aqui neste lugar. Deus já renovou as nossas vidas aqui neste lugar. E Deus já vai continuar falando através da palavra neste lugar. Nós vamos ficar ligados. Romanos 8, verso 24 e 25. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Glória a Deus. E nós vamos ler também Hebreus 11 e verso 11. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amém? Amém. Podeis assentar, e eu gostaria de expressar aquilo que o Senhor palestrou ao meu coração. E hoje pela manhã, às 5 horas da manhã, Deus me despertou, e eu orava ao Senhor e falava: Senhor, me dê uma palavra. E o Senhor foi palestrando ao meu coração. Aleluia. E eu creio, irmãos, que Deus vai continuar palestrando conosco. Então a palavra que Deus trouxe ao meu coração é que não perca a esperança das promessas que Deus tem para a sua vida. Não perca. Por mais que você olhe, está difícil, parece impossível, mas não perca a esperança. E eu gostaria de citar o exemplo de
Sara, porque nós, Sara foi um exemplo para nós, porque uma mulher que teve fé em meio à dificuldade. Nós vemos que Sara e Abraão, o esposo de Sara era Abraão, e Abraão e Sara eram um casal, unidos, glória a Deus, serviam o Senhor. E um dia Abraão e Sara colocou no coração o desejo de ter um filho, e eles almejaram ter um filho, e aquele desejo aumentava de ter um filho, mas eles não sabiam que aquele filho que eles almejavam estava dentro do projeto de Deus. Estava dentro do projeto de Deus, era fazer da geração de Abraão uma grande nação, para que o nome do Senhor fosse glorificado, aleluia, através daquele povo, que aquele povo fosse exemplo, para daquela geração nascer Jesus Cristo, Salvador do mundo. E o projeto de Deus, irmão, sempre é o melhor para nós. Muitas das vezes nós imaginamos algo e desejamos algo, e quando Deus já tem um projeto, aleluia, na nossa vida. E eu imagino que agora Abraão e Sara almejando uma criança, e agora a palavra de Deus nos diz que Deus chama Abraão e lhe faz promessas. E ali Deus começou a palestrar com Abraão e dizer para ele que ia dar um filho a ele, daquele filho ele faria uma grande nação, aleluia. E eu imagino Abraão agora, irmão, ouvindo a palavra de Deus, aquelas promessas maravilhosas, e ele começou a se alegrar daquelas promessas. E é assim que Deus faz conosco. Quando Deus palestra conosco e nos faz promessas, alegra o nosso coração, porque nós sabemos que, aleluia, a nossa vida está direcionada pelo Senhor, e Deus tem projeto para a nossa vida. Deus tem projeto para a sua vida, para a minha vida. Deus sabe como trabalhar ao nosso favor. E agora imagine Abraão ali, aleluia, recebendo aquelas promessas, se alegrando, e quando ele chega em casa, ele conta para Sara, e Sara fica feliz por saber que Deus havia prometido a Abraão um filho. E ali aquele casal, imagina aquele casal se alegrando daquela promessa, e o coração dele se enchendo de esperança. É assim quando a gente recebe uma promessa, mesmo que você não está vendo aquela promessa, aleluia, se cumprir, você não está vendo aquela bênção, mas o seu coração fica esperançoso. Você, aleluia, a nossa esperança a gente não vê, aleluia, glória a Deus, nós esperamos aquela vitória chegar. E assim Sara e Abraão começou agora, depois da promessa, começou a esperar em Deus a promessa se cumprir. Aleluia. E nós sabemos, irmãos, quando nós recebemos uma promessa de Deus, a nossa esperança tem base em Deus, porque Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então quando a gente lembra da promessa, a gente olha para o Senhor e falou, não fui eu que prometi, mas foi o Senhor, e é o Senhor que vai cumprir. Diante dos nossos olhos parece impossível, mas para Deus, irmãos, nada é impossível. Ele é fiel e continua fiel. E nós sabemos que temos esperança, porque a nossa promessa tem um tempo de cumprir também. Muitas das vezes você recebe uma promessa de Deus, fica feliz, nós ficamos alegres com a promessa. Mas, irmãos, tem promessa que ela cumpre rápido, não é assim? Tem promessas que Deus fala, eis que eu estou abrindo uma porta. Uma vez meu esposo foi se empregar 3 anos, e eu estava já aguardando aquela promessa. Quando ele iniciou a prova, o processo, ele entrou no processo, ele ia ser consagrado a obreiro.
E quem é obreiro sabe, né? Passa cada processo a família junto. E ele estava para ser consagrado a diácono. E ali ele tinha um bom emprego. Ele recebia até mais de 3 salários mínimos. E a gente estava uma vida um pouco equilibrada. E de repente ele foi trabalhar, foi dispensado. E ele chegou em casa e falou: olha, ele me chama de Neguinho. Neguinho, ó, não conta para ninguém que eu estou desempregado. Eu vou receber o seguro e depois Deus vai abrir outra porta e tal. Irmão, quando aí ele falou comigo, quando chegou de noite, no culto à noite, aí ele foi no sábado, quando deu no culto à noite, ele lá, tranquilo, lá na porta, lá, né, como auxiliar. E Deus tomou um irmão lá e pôs a mão na cabeça dele e falou em profecia com ele. E falou: não se preocupe, meu filho, com o seu eu cuido. Aí pronto, a igreja toda sabia que ele estava desempregado. Porque ali Deus começou a fazer promessa. Porque muitas das vezes você entra no processo, irmão, é para o nosso bem. Deus está te preparando para alguma coisa. Aleluia, Ele prepara mesmo, Ele é especialista para te preparar para algo. E quando Deus quer preparar, não adianta reclamar, não adianta gemer, porque Deus vai te passar mesmo e você vai ser aprovado. Aleluia. E nós ficamos ali, irmãos, 3 anos esperando a porta. Mas houve um dia que eu estava ali no trabalho de libertação da tarde, toda quarta-feira eu estava lá. Aí deu uma quarta-feira, Deus usou uma pessoa e falou assim: olha, meu filho, hoje, essa semana, a porta vai se abrir. Essa semana, e a porta, não se preocupe, você não vai atrás não, ela vai na sua casa. Irmãos, aquela promessa cumpriu mesmo, aquela semana, a promessa cumpriu. E chegou uma pessoa e falou: olha, irmão Zenildo, tem serviço lá que está precisando. Ele foi, irmão, ficou muito tempo nesse emprego, para a glória de Deus. Então há promessas que ela cumpre logo, mas a promessa que é uma questão de tempo, nós temos que esperar mesmo. Está cansado de esperar? Só mais um pouquinho, espera, só mais um pouquinho. Porque enquanto você está esperando, aleluia, enquanto você está esperando um pouquinho, Deus está movendo ao seu favor. Deus está trabalhando, porque o tempo nosso não é o tempo de Deus. Porque quando um moleiro está amassando o barro, está quebra o barro, amassa, modela, o oleiro ele sabe quando o vaso está pronto. Assim é Deus conosco, irmão. Quando Ele está nos provando, Ele sabe a hora certa, aleluia, de cumprir a promessa. Então vamos aguardar. Aguarda a sua promessa, porque o Senhor é fiel e vai cumprir. Glória a Deus. E o que Deus falou conosco também, que a nossa esperança, irmãos, ela tem um grau. Glória a Deus. Aleluia. A nossa esperança quando nós olhamos para nós, quando a gente olha para a promessa e temos esperança, quando a gente olha para a nossa promessa, Deus nos prometeu, e quando você olha para a sua promessa com um olhar humano, muitas das vezes você pode duvidar, porque você está olhando com um olhar humano. Para você é impossível. A Sara, um exemplo muito grande, Sara, se ela fosse olhar para a lógica humana, ela nunca ia ter filho. Primeiro, Sara era estéril. Segundo, Sara era idosa. A Bíblia nos diz que já tinha cessado, né, os costumes das mulheres. Aquela mulher já estava idônea, já estava velha. O útero dela já estava secando. Ela não tinha condição mais de dar mamar uma criança. Como? Olhando para a lógica humana, como? Mas olhando para a lógica de Deus, tudo é possível. É verdade. Olhando e vendo, olha, se Deus falou, vai acontecer. Olhando quando a gente perde
Deus que faz milagre. Aleluia. É esse Deus que nós servimos, irmãos, que faz milagre. Ele tem um domínio sobre o vento, sobre o mar. Nós vemos que quando Jesus entrou no barco junto com os discípulos, Jesus disse: vamos para o outro lado. E nós vemos que estava tudo calmo, tudo tranquilo. Aleluia. Estava bom de passar para o outro lado. Estava tão tranquilo que Jesus resolveu dormir em plena viagem. Jesus pegou a almofada e deitou e dormiu. Mas os discípulos continuaram a viagem remando. Mas de repente soprou um vento, as ondas começaram a se levantar, a situação começou a estreitar, a água começou a entrar dentro do barco, e a situação estava se agravando, que os discípulos já não sabiam mais o que fazer. Enquanto eles estavam olhando para o vento, para o mar, quando eles estavam olhando para a água que estava entrando dentro do barco, a esperança deles estava indo embora. Eles já não tinham esperança nem mais de sobreviver. Eles imaginavam que eles iam perecer naquela tempestade. Aleluia. Não olha para o vento, não olha para o mar, não importa o que as pessoas falam a seu respeito, não importa o que as pessoas murmuram a seu respeito. Não olha para o vento, não olha para a luta, não olha para a tempestade, mas olha para o Senhor. Se você olhar para as circunstâncias da vida, a sua esperança vai embora e você desanima. Não importa, fulano falou isso, fulano fez isso, não olha, porque a sua esperança vai embora. Mas quando você olha, agora os discípulos, enquanto olhavam para o vento, olhavam para o mar, a esperança deles estava desvaindo, mas de repente eles decidiram olhar para Jesus. Jesus estava dormindo tranquilo, irmãos. Quem dorme em tempestade? Quem dorme? Jesus, aleluia, estava dormindo, porque ele sabia do chamado do Pai. Ele não veio em vão na terra, ele tinha uma missão a cumprir, e ele estava tranquilo. E os discípulos apavorados: mestre, mestre, nós vamos perecer. E Jesus, olhando para eles, olhando para o mar, ordenou que o mar se aquietasse, o vento se acalmasse. Jesus, irmãos, não levantou desesperado, não. Eu imagino Jesus levantando tranquilo, sentando primeiro, depois levantando, tranquilo, olhando a situação que era. Para Jesus aquilo não é nada. Às vezes o nosso problema para nós parece ser grande, parece ser tão difícil que quer nos desesperar, mas diante de Jesus que nós servimos, Ele não é nada. Aleluia! O nosso problema para
cumprir. Aleluia. Aquele que promete, Ele é fiel. Glória a Deus. E nós vemos, irmãos, que na nossa caminhada, quando o desânimo chega devido ao tempo de espera, às vezes, irmão, você espera uma promessa há anos, e às vezes você começa até mesmo a desanimar. Ah, mas eu estou esperando há 5 anos, há 10 anos, há 15, mas está demorando. Não desanime, ela vai chegar na hora certa. Nós vemos que Abraão, quando recebeu a promessa, ele tinha uns 75 anos, e foi passando os anos, nada acontecia, os filhos não tinha, cadê o filho? Chegou um dia que Abraão falou: meu Deus, Pai, ó Senhor, conversando com Deus, ele falou: Deus, será que o Damasceno, Ebenezer, vai ser o meu herdeiro? Porque o Senhor não tem me dado filhos. E aí Deus renovou a promessa para Abraão. Quando a gente acha que está demorando a nossa vitória, Deus fala de novo conosco. Ele renova a nossa esperança de novo. E Deus renovou a esperança de Abraão novamente. E ele voltou a confiar. Ele continuou esperando. E o tempo foi passando. Glória a Jesus. Aleluia. Sara, a esperança dela estava também desvaindo, porque ela começou a olhar, mas olha, o tempo está passando, Abraão, e nada de filho. E ela teve ali, quando ela sentiu desânimo, ela começou a arrumar um jeitinho. É assim que muitas das vezes a gente quer fazer. Quando você acha que uma vez está demorando, você está querendo arrumar um jeitinho de resolver o problema do seu jeito. Não está tendo paciência de esperar. E Sara começou agora a querer arrumar um jeitinho. Começou com Agar, e ali, né, Abraão teve filho com Agar, teve Ismael, mas aquele Ismael, irmão, não era a promessa. Você pode dar um jeitinho, mas esse jeitinho não é a promessa. Pode gerar problema, o jeitinho que a gente cria pode gerar problema para nós mais tarde. E como gerou, Sara foi humilhada, a mesma que deu Agar para Abraão, ela foi humilhada pela própria Agar. Ela passou luta com ela, porque ela tentou dar um jeitinho, porque o desânimo chegou. E Deus fala ao seu coração nesta noite: não desanime, não deixa que o desânimo tome conta do seu coração, não deixa que as palavras de pessoas que já não têm mais esperança nem na vitória dela e já não creem nem na sua mais. Somente confia, aleluia, e anima-te, esforça-te, porque o Senhor é contigo nessa caminhada. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz também, em Lamentações 3:26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Irmãos, é bom ter esperança. Glória a Deus. É bom quando a gente tem esperança. Quando a nossa esperança está em alta, a gente ri, a gente se alegra, a gente tem convicção que aquela vitória vai acontecer, mesmo que nós não estamos vendo, mas nós já alegramos com a vitória antes de acontecer. E Deus manda dizer para guardar, aleluia, guardar em silêncio. Ter esperança, mas guardar em silêncio. Não murmurando, não reclamando. Se conforma hoje, amanhã não se conforma mais e começa a questionar, mas nós devemos guardar em silêncio. Quando você recebe uma promessa, irmão, não é para contar para todo mundo, não, porque há pessoas que não precisam saber da sua promessa, mas ela precisa ver a sua vitória, para que o nome do Senhor venha ser glorificado através da sua vida.
aleluia, glória a Deus. Ela olhou para ela e falou: eu sou melhor para você do que 10 filhos. E ele sabia a situação dela, mas ele não podia fazer nada. Há muitos que querem te ajudar, mas ele não pode fazer nada. Mas quando você entra no propósito, Deus começa a trabalhar ao seu favor. E ela entrou no propósito, entrou nos votos, e de repente Deus usou Eli e falou para ela: vai, que o Senhor te conceda a tua petição. E ela foi embora, irmãos. E não passou muito tempo, ela teve uma criança. E depois ela veio oferecer ao Senhor, deixou lá, aleluia, Samuel para o Senhor. E a Bíblia nos diz que Deus visitou Ana, e ela teve mais 5 filhos, 2 filhas e 3 filhos. Então o que eu quero te dizer nesta noite, quando nós esperamos em Deus, quando nós fazemos propósito diante de Deus, aleluia, que ninguém vê, só você e Deus sabe, a sua vitória vem, e vem de forma dobrada, aleluia, e vem de uma forma, aleluia, maior do que você imagina. E quando nós lembramos das provas que Jó passou, aleluia, a enfermidade, perdeu tudo, saúde, perdeu filhos, perdeu a riqueza, tudo que tinha, mas a esperança dele estava no Senhor. E Jó disse uma das suas palavras, ele falou: aleluia, mesmo que o Senhor me mate, nele eu esperarei. Aleluia. Ele confiava no Senhor, e ele tomou posse da bênção dobrada. E Deus fala conosco nesta noite, ele tem bênção dobrada para nós. Ah, Deus, a bênção que você está esperando vai ser tua, porque o Senhor é na sua vida. Ele tem visto as tuas lágrimas, ele tem visto o seu gemido, ele tem visto que muitas das vezes você se sente sozinho, parece que ninguém vê, parece que, aleluia, a luta é só sua, mas o Senhor é contigo, aleluia. O Senhor é na sua vida, e ele vai cumprir as suas promessas no tempo de Deus. E agora chegou o tempo da promessa, irmão, cumprir na vida de Abraão. Quando o anjo falou para Abraão que naquele tempo, chegou o tempo, faltava 1 ano só para a bênção de Abraão e Sara chegar. Faltava apenas 1 ano. E os anjos chegaram na casa, na tenda de Abraão, e falou: olha, em determinado tempo, Sara vai ter um filho. Sara, irmão, já estava lá com seus 90 anos. Uma coisa impossível aos nossos olhos humanos. Abraão estava lá com seus 100 anos de idade. Aleluia. E quando o anjo falava, Sara ouviu. Ela ouviu, ela estava dentro da tenda, ela ouviu, irmãos. E ela riu. E ela disse, ela nem falou, ela pensou: irei eu ainda dar deleite, sendo velha? E ali o anjo ainda repreendeu Sara e falou que ela riu, mas que ela ia ter, aleluia, a promessa se cumprir. Aleluia. Por mais que parecia impossível para Sara, por mais que o tempo passou, parecia que não ia acontecer, mas chegou um dia, e ali não demorou, naquele ano, no próximo, passou alguns meses, ela engravidou e teve Isaac, e a promessa se cumpriu. Então nós sabemos que Deus tem promessa para nós, não só no ângulo espiritual, na vida sentimental, em todas as áreas, mas principalmente espiritual. Aquilo que Deus tem nos prometido na área espiritual, aquele chamado
nós possamos confiar mais, cada dia mais. Que a nossa esperança possa permanecer no Senhor. E para conclusão, não perca, nunca perca a sua esperança. Nunca perca. Porque o Senhor está conosco, Ele já nos garantiu a vitória. E esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Não importa a situação, mas o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, amém? Amém. Aleluia. O Senhor falou com você essa noite? Graças a Deus, estamos muito alegres por mais uma vez Deus nos dar a oportunidade de estar na casa do Senhor para adorar e glorificar o nome do Senhor. Minha amada irmã,